Horas e 3 minutos da noite. Muito boa noite pra você, porque hoje a gente vai falar do pós. Hoje falaremos dessa goleada do Palmeiras 5-0 no Centenário pra cima do Liverpool do Uruguai, liderança do grupo e praticamente classificado na primeira colocação, porque vai ser difícil tirar o primeiro lugar do grupo do Palmeiras depois dessa virada. E melhor para os brasileiros, nem todo mundo venceu, mas todo mundo conseguiu, pelo menos a maioria, subir uns degrauzinhos no grupo, né, Bené? Boa noite, amigo. Boa noite, Camila. É isso, né? Tem gente já em crise, dá pra dizer assim, mas hoje é um baita resultado do Palmeiras, né? Pensando em classificação. Claro, não dá pra gente falar ainda matematicamente que o Palmeiras está nas oitavas de final, mas é questão de tempo e aí briga por essa primeira posição, até pensando em colocação geral, né? Um saldo de gols pode ser muito importante. Hoje, nesse momento, o Palmeiras tem a segunda melhor campanha da Libertadores, está atrás só do Galo, que é o time que está com 100% de aproveitamento. Já dando meu boa noite para vocês, amigos Marcelo Raed, Ramon Mota, bem-vindo, Ramon. Uma vitória gigante que o Palmeiras até se acostumou, né? Nesse período, Abel Ferreira na Libertadores foi para o Uruguai, né? Um jogo que parecia até treino, porque não tinha torcida. Te olhava, né, para o estádio e estava a arquibancada completamente vazia no Centenário. E o Palmeiras fez o papel dele de favorito, foi lá e venceu por 5-0. Boa noite, Bené. Boa noite, Raed, Camila, amigos. Então, fez o dever de casa, né? Realmente um jogo atípico de Libertadores, sem torcida. Parecia, a gente até brincava que era jogo treino, amistoso, não era valendo Libertadores, mas enfim, o Palmeiras fez um primeiro tempo, a gente vai debater mais aqui, mas o primeiro tempo abaixo para mim, um pouco espaçado o meio de campo, o Hendrick muito isolado ali na frente, e aí no segundo tempo, já resumindo bem, assim, depois das mexidas que fez o Abel, tirando o Aníbal, entrando o Zé Rafael, entrando o Rony e entrando o Luiz Guilherme, o Palmeiras ganhou o corpo, o Hendrick recuando um pouquinho também, jogando um pouco mais próximos, aí ele se conectou muito com o Rafael Veiga, as jogadas começaram a sair, o Palmeiras cresceu de produção e aí veio a goleada. Tirando o Flamengo, que vem nessa curva descendente, digamos, na Libertadores, e o Atlético Mineiro, que talvez seja o mais regular dos brasileiros, porque também está 100%, né? Desde que estreou na Libertadores, venceu todos os seus jogos. Talvez seja a rodada em que os demais times brasileiros tenham conseguido mostrar mais em campo a sua superioridade, ainda que com as suas dificuldades, com rodagem de elenco, enfim, mas a gente teve resultados melhores que talvez encerrem essa quarta rodada com mais brasileiros olhando para essas oitavas de final, né, Raed? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Cami, Ramon, Bené, todo mundo ligado aqui no Tá Na Área, puxando pelos três times que são para mim, hoje, os que mais jogam futebol mais vistoso do Brasil, em ordem, Galo, Palmeiras e Botafogo, para mim são os três melhores times hoje em atividade no futebol brasileiro. A gente tem um asteriscozinho ali sobre o Internacional também, que infelizmente está com esse problema gravíssimo lá no sul do país, então a gente não sabe como o Inter vai voltar, mas o ano do Inter também era bem bacana. E um detalhe curioso para mim do jogo do Palmeiras é que a gente já está em contagem regressiva da despedida do Hendrick e Estevão jogando juntos, né? A gente vai ter menos de 10 jogos dos dois jogadores jogando juntos, eles que têm 9 meses de diferença um para o outro, aproximadamente 9 meses de diferença de um para o outro, mas que nem na base jogaram juntos. Porque o Hendrick já subiu muito cedo, o Estevão com 17 anos. É tão precoce, né, que não dá tempo, né? Pois é, dois talentos absurdos revelados pelo Palmeiras, o Hendrick uma captação junto ao Cruzeiro, o Estevão uma captação junto ao Cruzeiro, o Hendrick um talento absurdo, e a gente vai ver pouco no futebol brasileiro os dois atuando juntos. É isso, e um jogo também com personagens que já estão na história do Palmeiras na Libertadores. A gente tem 2 gols do Rafael Veiga, tem um gol do Rony, que são os 2 maiores artilheiros do Palmeiras na história da competição. Agora o Rony tem 22 e o Veiga tem 19. Jogadores já com 2 títulos cada, estão acostumados a chegar muito longe. Numa temporada em que para os dois não é o auge. Acho que dá para concordar que o Veiga não está no seu melhor momento técnico e o Rony perdeu até lugar no time titular. Mas continua sendo um jogador muito participativo, né? Quando entra, ele ajuda muito. Sofreu o pênalti do último gol que foi feito pelo Gustavo Gomes. O Veiga nem se fala. Contra o próprio Liverpool do Uruguai no jogo em casa, todo mundo falava, o Veiga tá abaixo, o Veiga tá abaixo. Ele deu 3 assistências naquele jogo. Então, mesmo num momento em que esses jogadores não estão, né, no máximo do nível técnico, eles conseguem colaborar também. Exatamente, vou começar pelo Veiga. O Veiga hoje não foi aquela partida de encher os olhos que o Veiga faz, que a gente aqui está acostumado. Mas ele taticamente foi importante, ele fechou muito bem alguns espaços, ele conseguiu marcar muito bem essa saída de bola que tentava fazer pouco, né? Tentava mais o Liverpool mais se defendeu, explorou mais o contra-ataque, mas ele foi importante nesse meio, né? Como eu falei, no primeiro tempo eu senti um pouco espaçado o meio de campo porque ficavam, quando se defendia, Aníbal e Menino,
e o Veiga na frente. Quando ia para a fase ofensiva, o menino andava um pouco, ficava nessa linha do Veiga. Não conseguia pesar a última linha do Palmeiras. Então o Veiga ficou um pouco ali sem construir, sem criar, né? Ele teve um chute no início do primeiro tempo, aos 16 minutos na trave, um chutaço. E aí no finalzinho ele consegue fazer o gol com uma bolaça, um passe incrível do Marcos Rocha, né? Que o Veiga consegue fazer um movimento que ele não tinha feito ainda. O Estevão abre e leva um lateral e fica o espaço entre lateral e zagueiro. Ele faz o balanço e consegue atacar justamente esse espaço. Palmeiras, classificação do grupo, enfim, tudo que a gente viu nesse 5-0 e como fica. A gente vai fazer um balanço também dos brasileiros nessa rodada de Libertadores, pensando na próxima fase. Mas só para você que está acompanhando, está na área, não sei se você já testou ou pelo menos está estranhando, tá vendo esse QR Code aqui que está aparecendo do meu lado na sua tela? Ele vai ficar aqui durante todo o Tá na Área e durante toda a nossa programação. Esse QR Code, como o Raed lembrou muito bem, estamos vivendo esse momento de consternação, de tragédia no Rio Grande do Sul por conta das enchentes, e a Globo criou um canal para direcionar as doações e principalmente filtrar instituições beneficentes sérias. Se você está na dúvida, quer fazer a sua doação, mas tem essa questão de saber se está doando para uma instituição séria, então tem um canal da Globo criado para mobilizar essas doações e principalmente filtrar essas instituições sérias, e você chega lá através desse QR Code. Então, durante todo o programa, se apontar seu celular, você vai ter esse caminho aí facilitado para você fazer suas doações também e poder ajudar quem está passando por essa dificuldade lá depois das enchentes no Rio Grande do Sul, fazer a sua colaboração também nessa corrente de solidariedade. Então, durante toda a nossa programação aqui, durante o Tá na Área, a gente vai lembrar você desse QR Code que vai ficar aparecendo aqui ao nosso lado. E aí, voltando então para o assunto do Palmeiras, Raed, Ramon já entrou em alguns detalhes de como esse time jogou hoje, principalmente a função do Veiga, fez gols importantes, né? E tinha sido um dos poupados. Precisou fazer isso para dar esse descanso. Hoje também fez outras mudanças no meio-campo. Ele tem um domínio também, talvez dos times que possam fazer isso. Acho que tem alguns elencos no Brasil que têm capacidade de fazer essa gestão de elenco, mas talvez o treinador que tenha, até pelo tempo de caminho, pelo tempo de trabalho, os jogadores já sabem o que esperar de cada função que ele coloca o jogador. Por exemplo, Luiz Guilherme. Luiz Guilherme entra no lugar do Estevão aberto pela direita. Se por algum acaso ele entrasse no lugar do Lázaro aberto na esquerda, ele saberia o posicionamento. E há diferença entre entrar aberto na direita e entrar aberto na esquerda no Palmeiras. Não é só o lado do campo. É porque o lado esquerdo você tem o avanço do Piquerez. O lado direito você precisa recuperar, recompor para fazer ali uma linha com 5 zagueiros às vezes, porque o Marcos Rocha ele é um terceiro zagueiro, ou quem tiver de lateral direito é um terceiro zagueiro. Se o Luiz Guilherme entra no lugar do Veiga, ele tem uma outra função em campo. Então, pela rotina de trabalho, pelo tempo de trabalho, pela rotina que o Abel tem com esses jogadores, todos eles sabem exatamente o que desempenhar em campo a cada momento que forem requisitados. Vamos dar uma olhada então na classificação do grupo do Palmeiras para a gente ter uma noção do quão está encaminhadíssima essa vaga e até a liderança. Del Valle 4, São Lourenço 4, a equipe argentina venceu o Del Valle por 2-0 também no mesmo horário, e o Liverpool do Uruguai é o lanterna, todos com 4 pontos, além do Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras tem 2 jogos para fazer no Allianz Parque. Se empatar um e perder o outro, ele é líder do grupo. Então, uma situação muito confortável. Quando o Palmeiras passa por um determinado momento do campo ali, pressão no adversário. Então, é um time que tem muito trabalho há bastante tempo e os jogadores já entendem o que o técnico pede a cada etapa do campo que tem a posse de bola. Até porque essa dúvida ela aparece quando o Flaco começa a temporada muito bem, né? Ele começou a temporada artilheiro, enfim, fazendo muitos gols. E aí... E sem o Hendrick. Sim. Porque e aí, o Hendrick estava na seleção. Estava na seleção. Pré-olímpica. Quando o Hendrick volta, meio que surge essa necessidade pro Abel, né, digamos. Pelo momento, claro, o campo, né, que a gente costuma dizer, o campo pede, né? Que o Abel que o campo fala que tente, de alguma forma, colocar o Hendrick e o Flaco juntos. E aí ele já tentou uma outra formação que era com uma linha de 4, mas aí com 3 volantes, e aí para tirar um pouco o Hendrick dessa função. Então houve essa discussão justamente em cima do posicionamento do Hendrick, porque hoje, por exemplo, a gente viu, você lembrou bem, no primeiro tempo ele começa também muito... distante dos jogadores de meio campo, mas numa posição mais próxima do gol. No segundo tempo, quando ele acerta esse posicionamento, o Hendrick é decisivo para o time, porque é a capacidade que ele tem
perto do gol é impressionante, né? Porque no primeiro tempo ficava uma linha de 5, né? O Liverpool defendeu com uma linha de 5 clara. Às vezes, quando a bola, às vezes não, quase sempre a bola